noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espíritos Discípulos de Allan Kardec. Hoje o estudo vai ser desenvolvido com o nosso amigo Rogério, que vai falar sobre a vida e obra de Allan Kardec, que faz aniversário amanhã, né? Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição 34, Lugar Deserto. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31, que diz assim: E ele lhes disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E aí estão as considerações de Emmanuel diante dessa passagem. A exortação de Jesus aos companheiros reveste de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas na natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a se sentir desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para sentir o reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Emmanuel traz para a gente numa lição, do Evangelho de Marcos, que ele diz: Vinde-vos aqui à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco, E aí ele traz uma conexão interessante, e aí me lembra muito Paulo Estevão, no livro, a gente tem já na conversão de Saulo para Paulo, na segunda parte do livro, nós encontramos ali que Paulo, para ele ficar imerso a esse evangelho, a reflexão dessa mensagem, essa imersão de ficar dias ou um tempo muito grande, porque a gente acha que foi muito rápido, não foi, então um tempo muito grande dele ficar imerso nesse deserto, é justamente para que ele possa trazer para si, descobrir para si a fonte da água viva para a transformação íntima. A transformação de Paulo se deu justamente nesse momento de recolhimento, no momento em que foi propício de conexão, de você conectar diante dessa mensagem consoladora. Se a gente for colocar em determinados lugares que a gente não consegue se concentrar, a gente consegue trazer para nós essa imersão, esse olhar de que eu preciso melhorar. Às vezes a gente está numa batida, por exemplo, numa conexão de trabalho, por exemplo, Estou lá no serviço, tenho que entregar meta, tenho que entregar, e muitas das vezes eu estou no automático que eu tenho que entregar o resultado do serviço, e muitas das vezes eu não estou imerso, mergulhado
na minha vivência, nas oportunidades, para que eu possa compreender a oportunidade que tenho de melhorar, de cumprir com os desafios e ao mesmo tempo aperfeiçoar aquilo que já é bom, aquilo que eu já tenho em mim, que já está mais aflorado, que já está mais preparado para justamente experienciar com os outros irmãos. Então aqui, quando ele fala de repouso, né, e a gente, muitos entendem equivocadamente de que a gente vai estar tranquilo, né, a gente vai fazer seguir um tempo fazendo a nossa parte, vai ter um momento em que a gente vai, vou dar uma parada, né? Não, se você quer, a gente lê a lei do trabalho, está lá, toda ocupação útil é trabalho. Então, a oferta do repouso é só quando a questão do limite das forças não dá mais, né? Mas a gente justamente trabalha justamente com um aperfeiçoamento, uma garantia de que é um instrumento de educação, um instrumento de colocarmos em prática, de evidenciarmos justamente o laboratório ali, de efetuar aquilo que eu estou compreendendo e executando a mão na massa. E esse deserto, esse lugar deserto da qual ele justamente me propõe justamente disso, que a gente possa propor para nós um momento de sintonia, de conectarmos. Estamos aqui nessa casa espírita hoje, justamente com o objetivo de sintonizar, né? O nosso irmão Rogério hoje vai apresentar toda a obra do nosso codificador, né? O quanto que ele renunciou, o quanto que ele justamente ali, dentro da sua configuração de vida, teve renúncia, teve justamente que dizer alguns não, ou teve muitas vezes que às vezes caminhos mais dolorosos para que ele possa persistir e continuar deixando para a gente esse presente que é a doutrina espírita, né? As obras do Pentateuco justamente é um presente para nós, para que a gente possa a cada dia conhecer mais, entender mais a doutrina espírita, entender a mensagem do Evangelho até sobre uma nova ótica, né? A doutrina espírita vem trazer para a gente a mensagem do cristianismo de uma ótica totalmente diferenciada. Então, que a gente possa entender de que esse deserto é justamente a gente entender na figura de Paulo esse momento da qual a gente precisa se conectar, a gente precisa justamente entender ali que eu preciso estar imerso a essa mensagem. Então, em determinados lugares, mas ele não diz questão material, né? Eu posso conseguir estar essa conexão em qualquer canto, mas eu tenho que estar dentro dessa conexão, né? Favorecer essa conexão, não pode ter distração. É justamente você oportunizar um momento para essa transformação. Nós vamos falar um tempo todo de transição planetária, de mundo de regeneração, mas a gente entender de que eu preciso mudar. E para que eu preciso mudar, eu preciso justamente parar e pensar o que eu estou fazendo, como é que está a minha trajetória encarnatória, será que eu consegui cumprir com todas as propostas da qual eu preciso melhorar para seguir em frente? Será que tudo que eu estou fazendo, tudo que a gente está desenvolvendo, está sendo bom para mim? Quando a gente está fazendo algo que não está sendo bom para a gente precisa avaliar. Essa conexão do deserto, do lugar do deserto, é justamente para trazer esse despertamento. Então, para quem não leu o livro, eu sugiro muito, sempre falo de Paulo Estevão, ele faz essa conexão, ele vai para o deserto, ele faz atividades da qual ele fazia na sua juventude, que é a tecelagem, né? E dentro dessa atividade é o que propõe a ele uma conexão de proximidade diante da conexão do seu Evangelho. Então, achei bem interessante essa figura aqui para que a gente possa trazer um momento de vigilância e conexão com essa mensagem. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho. Que os amigos espirituais
que estão aqui, que estão nos auxiliando, que coordenam as atividades dessa casa, possa auxiliar o nosso irmão Rogério, junto com seus mentores espirituais, que vai guiar hoje um estudo falando da nossa gratidão ao codificador, ao Allan Kardec, justamente que destinou para a gente todo esse manancial vivo da codificação da doutrina espírita, para que a gente possa a cada dia ofertar o estudo e ao mesmo tempo meditar diante dessas mensagens, dessas reflexões, para que a gente possa ao sair dessa instituição, levarmos a fonte da água viva do Evangelho àqueles que mais precisam. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, vou passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar um pouco da trajetória do nosso codificador, Allan Kardec. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e que a gente possa dar conta desse recado aí. Falar do Allan Kardec é uma responsabilidade grande, mas eu queria mostrar uma ótica um pouco diferenciada de Allan Kardec, porque nós escolhemos o Espiritismo para que a gente encontre motivação, encontre respostas para as nossas questões íntimas de se conhecer e de buscar o sentido da nossa vida, né? E o Espiritismo nos deu essa resposta. E o Espiritismo nos dá essa resposta, né? Então, nós estamos aqui porque sabemos que somos espíritos e que precisamos de experiências para que a gente se aperfeiçoe. Nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma trajetória. E essa trajetória, ela se desenvolve, ora quando a gente está encarnado, ora desencarnado, para que a gente vá ganhando experiência. E é isso que eu quero mostrar hoje aqui na trajetória de Kardec. Nós temos Jesus como nosso guia e modelo. E desde a criação do mundo, desde que a humanidade começou a povoar a Terra, desde o princípio em que foi vivendo experiências para ir conquistando a sua individualidade, sempre teve recursos de outros mais adiantados que vinham trazer ensinamentos e orientações de conduta que nos auxiliassem nessa conquista. E Jesus, que é o nosso guia e modelo, é esse governador que dirige todas essas atividades. Foi quem criou essa morada para nós desenvolvermos as nossas experiências. E foi ele mesmo quem veio, num momento crucial, trazer as orientações de como a gente devia se conduzir para que a gente conquiste essa nossa individualidade. E quando ele esteve aqui, ele falou que na nossa caminhada, no nosso estágio evolutivo, que a gente ainda esqueceria esses ensinamentos e que ele mandaria o Consolador. E o Consolador veio no século XIX através do advento do Espiritismo. E o mensageiro que ele enviou para desenvolver essa tarefa e trazer para nós toda essa doutrina que nos auxilia na nossa jornada foi Allan Kardec. Então a gente vai mostrar aqui a caminhada de Allan Kardec. Jesus, quando esteve aqui,
uma pleiade de espíritos auxiliaram a sua descida até o orbe. Uma grande gama de espíritos ficaram no plano espiritual auxiliando, e uma outra grande parte encarnou junto com ele para desenvolver a atividade de trazer os ensinamentos do Evangelho. E a gente vê que mesmo Jesus se fez homem como a gente, viveu todas as experiências humanas como nós vivemos. Era um espírito perfeito, um espírito de luz, mas viveu a influência na matéria. E num determinado momento, a sua mãe, Maria, é que lhe deu um toque sutil do início da sua missão, naquela chamada festa das bodas de Caná, que era uma festa de casamento, quando faltou vinho na festa, ela pede a ele que ajude os donos da casa para que eles não passassem vergonha, e ele vai e, embora diga para ela que não havia chegado o momento, acaba fazendo a vontade dela e transforma a água em vinho, e a sua trajetória começa ali. Então a gente vê que todos nós, quando encarnamos, precisamos da assistência e do amparo de alguém nos apontando o caminho, nos orientando. Por isso a gente vive em família, por isso a gente tem os pais para nos orientar, e por isso nós temos na nossa retaguarda os bons espíritos, aquele anjo guardião, aquele que nos ajuda na nossa trajetória, que nos ajuda a escolher qual é a orientação da nossa vida, que tipo de experiência a gente vai viver quando encarna, para que seja útil para o nosso aperfeiçoamento. E com Kardec também aconteceu a mesma coisa. A gente vai ver o irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Ele era um espírito não é um espírito que gosta muito de contar histórias, e tem um jeito todo especial de narrar as histórias, a sua veia poética, a sua veia jornalística, né? Então ele tem toda uma ideia de narrar isso. E aí ele traz para a gente essa passagem que está no livro Cartas e Crônicas de Chico, através do irmão X, né? E aí nessa lição, número 28, Kardec e Napoleão. Eu vou ler, e eu coloquei aqui, que é para vocês acompanharem, para não ficar cansativo e para não devagar, para não se perder. Acompanhando vocês não se perdem, né? Então diz assim: logo após o brumário, brumário era como os franceses daquela época tratavam o tempo, né? Era uma época, e ele cita aqui, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque.
Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto, para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Essa passagem se deu, a passagem do século XIX, e a gente vê aqui que são vários grupos que se destacam ali. A gente vê que Jesus não atua sozinho, tem toda uma equipe que assessora ele nas atividades. E para esse advento do Espiritismo, do Consolador prometido, em que o seu discípulo se dispunha a vir ao orbe para cumprir esse papel, tinha todo um planejamento, não foi nada assim de pronto, assim, de improviso, tudo planejado, tudo direitinho. E a gente vê que todos os povos da terra estavam representados ali, para ver que é uma coisa concorde, como a gente pode dizer nos dias de hoje, bem democrática, todo mundo participando. E a gente estuda na doutrina dos espíritos a diversidade de espíritos que existe. A gente sabe que a Terra hoje é um mundo de provas e expiações. Quando foi criado, era um mundo primitivo. Então, a maioria dos espíritos eram espíritos primitivos que vieram se desenvolvendo, até que chegou um determinado momento
em que foi trazido um grupo de fora, já mais evoluído, para auxiliar aqui. Não comportava estar onde estava, porque não acompanharam o desenvolvimento de lá e foram trazidos para cá para auxiliar aqui. Então a gente vê que há espíritos de vários níveis, e a gente aprende na doutrina dos espíritos que cada um de nós tem o seu jeito de se desenvolver, de se aperfeiçoar e o seu tempo. Então, mesmo que alguns de nós tenhamos começado a nossa jornada no mesmo tempo, a gente tem tempo diferente de evolução, porque cada um de nós tem uma maneira de aprender as coisas e um tempo de aprender. Uns se desenvolvem mais rápido, outros se desenvolvem mais lentamente. Uns precisam de mais experiência, outros pegam mais rápido. Uns se perdem em caminhos equivocados e têm que retomar a caminhada, né? Tudo isso é mostrado aqui, fala tudo isso aqui. Continuando. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio vestido. Aqui, mais uma vez, a gente vê essa diversidade. E a gente vê mais, vê os dois planos da vida em perfeita comunhão, né? O mundo espiritual e o mundo material, os encarnados e os desencarnados em perfeita comunhão. E como a gente sabe que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente ao mundo material, é um mundo real em que a gente vive, que a gente tem toda a eternidade para experienciar, a gente vive mais na espiritualidade do que no plano carnal, embora por efeito da influência da matéria e do nosso nível de adiantamento, a gente não perceba, a gente esqueça e a gente sofre muita influência ainda da matéria e se atém mais ao mundo material do que ao espiritual. O contrário é que é o real, que é o mundo espiritual. E a gente vê então os espíritos que são mais responsáveis e que têm a responsabilidade de nos orientar, trazendo irmãos encarnados em experiência no corpo físico para uma conversação de despertamento. É o que a gente vai ver mais adiante. E tem algumas questões do Livro dos Espíritos que eu gosto de lembrar, que norteiam justamente essa caminhada nossa. Quando a gente pega a segunda parte do Livro dos Espíritos, da questão 76 até a 127, os Espíritos explicam sobre a origem, a natureza e a evolução dos Espíritos. Da questão 133 a 196, esclarecem quanto ao processo evolutivo nas sucessivas reencarnações. Particularmente na questão 122, 122A e 122B, que diz assim: como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Aí os espíritos respondem: há neles algum princípio, qualquer tendência. Aliás, isso aqui ainda é a pergunta, tá? Ela é mais completa, ela é assim: como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? E continua:
Há neles algum princípio, qualquer coisa, tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Agora sim a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Na 122A ele pergunta assim: de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir, pois foi o que se quis representar com a figura de Satanás. E na 122B, essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Então a gente vê aí que durante toda a nossa trajetória, até que a gente conquiste esse domínio de nós mesmos, das nossas limitações, das nossas imperfeições, até que a gente ganhe consciência de fato de que somos espíritos e que precisamos nos aperfeiçoar, a gente vai sofrer essa influência dos nossos semelhantes. E a gente vê isso na nossa convivência no dia a dia, na matéria, desde criança, desde o contato com as pessoas que a gente conhece na nossa jornada. Em casa mesmo, nossos familiares não são perfeitos, têm lá os seus vícios, têm lá as suas limitações, a gente sofre a influência deles. A gente tem o livre-arbítrio para aceitar ou não, mas sofre a influência. E à medida que a gente vai crescendo, vai conhecendo mais pessoas no contato uns com os outros, a gente vai vendo essas diferenças e precisamos aprender a fazer escolhas. Continuando a leitura sobre Kardec e Napoleão, era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Aqui a gente relembra que os espíritos encarnados no sono podem se desprender do corpo físico e é ligado ao corpo pelo fio do perispírito, né? É isso que ele quer simbolizar aqui. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos. Não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face, recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos,
quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade espiritual. Novamente, aqui a gente vê a diversidade de espíritos e a responsabilidade dos espíritos esclarecidos que vêm trazer os seus conhecimentos até nós. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos éteros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilhários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. É interessante a gente lembrar aqui que esse espírito de luz com a tiara, com o báculo de ouro, é esse que tem a missão de trazer a mensagem do Espiritismo para a gente. Ele se apresentando na espiritualidade como espírito e amparando a Napoleão. E a voz, a gente vai ver mais adiante de quem é. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo desterrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. E aí a gente vai ver quem é Napoleão. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Galhas, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, que te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te
por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. De novo, como lá no passado, como Júlio César. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Olha a importância da gente se dedicar na vida até o sacrifício. As palavras que o Evangelho sempre traz para a gente de renúncia, abnegação, e a gente fica sempre relegando, e a gente fica sempre orando ainda a maneira antiga, querendo que os Espíritos façam por nós o que é para a gente fazer. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem lameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. A gente sabe o que acontece quando a gente não cumpre direito a nossa missão e retorna ao mundo espiritual. André Luiz e tantos outros falam das suas travessias, das suas estadas, das suas consciências aflitivas, da perturbação toda naquele estágiozinho no umbral, né? Dentro de novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o nosso Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX.
E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio do mesmo ano de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, que é uma ilha, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a sua própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como uma sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então a gente vê aqui a trajetória de dois espíritos, Hipólito Leão Denis Rivail e Napoleão, todos dois espíritos milenares, vindo de várias encarnações, cada um com a sua trajetória. Um já senhor de si, o outro ainda apegado às coisas do mundo, com várias oportunidades sobre a humanidade e, por 2 vezes que a gente conhece, desperdiçou a oportunidade. Reflexões para a gente trazer para a nossa vida, porque a gente, muitos de nós, quando a gente ouve pregações que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos trazer o ensinamento de Deus, nos ensinar a amar, aí a gente diz, mas Jesus é o Espírito perfeito, Mas a gente vê que todos nós passamos por essa seara, todos nós temos várias oportunidades de nos desenvolver e todos nós podemos chegar aonde Jesus chegou. A gente vê nas questões 351 a 352 que nos dizem sobre as condições do momento de iniciar a nova encarnação, e que fala das perturbações e agonia que nos toma, e que um estado de inconsciência como um sono e o esquecimento do passado e da limitação dos órgãos ainda em fase de desenvolvimento. A gente vê tudo isso acontecer, e a gente vê o espírito que foi Allan Kardec, quando desceu ao orbe, também sofrer essa influência. Toda aquela superioridade moral dele em espírito, nesse evento da espiritualidade, no corpo físico se apaga, ele passa um homem do povo normal, renasce em Lyon. Seus pais o criam até mais ou menos 10 anos, e com a idade de 10 anos ele é enviado para outro país, para a Suíça, para estudar. É uma coisa que mexe comigo. A gente vê o povo americano,
E a gente vê a sociedade de uma maneira geral, o pessoal que tem mais poder aquisitivo, tem esse hábito de mandar os filhos estudar fora mesmo. Os filhos têm mais autonomia. Mas a gente, que é uma classe menor, a gente é mais apegado nas famílias e fica segurando o filho, tem receio de soltar o filho, né? E é um choque, com 10 anos você mandar um filho para fora, outro país totalmente diferente, né? Só estranhos que ele vai lidar, a gente causa preocupação, né? Mas ele foi. Provavelmente teve uma boa educação na primeira infância e como era um espírito, um intelectual bem desenvolvido, se adaptou bem ao ensino da época, a esse ensino fora de casa, tipo me foge agora a palavra de como chama esse ensino, tipo internato, né? Internato. Se adaptou bem, embora tenha passado dificuldades, porque ele foi criado no regime, na religião católica na França, e quando ele chega na Suíça, a diversidade de cultura e a religião predominante lá era o protestantismo. E da Idade Média até aquele momento, muitos confrontos religiosos, né? Entre as diversas comunidades religiosas, cada um queria impor a sua religião, só o seu jeito de ver, de apreciar Deus e de se comunicar com Deus era o que valia, e era tudo atitude extremada dos dois lados, violência para tudo que é lado. Então ele sofreu muita perturbação na sua convivência com os outros alunos lá onde ele estava, mas superou isso, inteligente, aproveitou o estudo, sobressaiu no estudo, chegou a auxiliar o seu mestre, chegou a assumir cadeira como instrutor, auxiliou colegas que não tinham tanta facilidade de desenvolvimento quanto ele, e retornou formado para a França, montou escolas, lecionou, se dedicou a lecionar. A sua família, que era por tradição, várias gerações, era da magistratura, ele não quis seguir esse caminho, ele optou pelo caminho da pedagogia, né? Estudou basicamente filosofia e tirar uma cola aqui. Química, física, a única coisa que ele não foi, ele mesmo admitiu, embora muita gente ache que ele tenha sido médico, ele não foi médico. Tinha conhecimentos de anatomia e tudo, mas não foi médico. Como ele estudou mais adiante magnetismo, aí ele tinha condições de auxiliar as pessoas e promover curas, melhoras, foi tido como médico, mas não era médico. Na sua trajetória como Hipólito Leão Denis Arrebaio, se dedicou ao estudo, lecionar na área da educação. Chegou a publicar vários livros com metodologias de ensinos didáticos, com figuras que facilitavam a memorização, e auxiliou os governos francês e alemão na educação do povo. Criou métodos de ensino que auxiliou o governo da época. Tá? Até mais ou menos seus 50 anos se dedicou a isso. Foi um homem de cultura, foi vinculado a algumas academias de cultura, de letras, né?
e conheceu numa academia a sua esposa, Amélie Baudet, que gostava de poesia e também era da área de pedagogia também. Não tiveram filhos. Dizem, tem várias biografias dele. Henry Salch é um deles, tem 176 páginas o livro de biografia dele. Eu tenho aqui, inclusive, o Carlos Embaçaí, tá? A Federação Espírita Brasileira tem, várias federativas têm, tá? Inclusive tem uma biografia até dos católicos que aproveitam para sempre, né, dar uma espetadinha nele, dizendo que é farsante porque eles não aceitam os fenômenos espíritas, né? Mas faz parte, né? Mas Kardec, até os 50 anos, viveu a vida normal, um homem de bem e tal, passou por alguns reveses na vida também, porque se associou a um tio que não tinha lá muito escrúpulo e acabou botando dinheiro em jogo, perdeu tudo, aí perderam escola, perderam tudo, ele teve que recomeçar, mas como era um homem dinâmico e bem capacitado, sempre se virava, conseguiu sempre se virar bem na vida. Até que conheceu o seu Fortier, que veio falar para ele das mesas girantes que começaram a pipocar no mundo todo, e que aqui na América, em Hydesville, lá em Nova York, as irmãs Fox começaram a conversar, porque começaram a ver pancadas na casa em que foram morar, aí começaram a conversar e foram investigar e viram que era um espírito que se comunicou por pancadas e tal, e explicou o que havia acontecido com eles. Pelas dificuldades da vida, elas acabaram também, como muita gente na Idade Média era obrigado pela Inquisição a desdizer o que sabia, como Galileu Galilei, que teve que desdizer da ciência, porque a igreja obrigava. As irmãs Fox também passaram por isso, eram crianças, tinham dificuldade financeira, acabaram desdizendo, mas o espiritismo está aí e pipocou em todos os cantos da terra, mostrando os fenômenos. Aqui no Brasil também, mesmo depois, continuou com Chico Xavier, continuou com vários outros espíritos aí, trouxeram vários tipos de fenomenologia para a gente, e lá na Europa também. Na África também aconteceu isso. Havia uma família que morava na África, numa ilha na África, uma ilha chamada Reunião. O senhor Baldim morava na África quando conheceu o espiritismo, quando as filhas começaram a dar manifestação mediúnica, e o espírito que se comunicava com eles, o Zéfiro, falava para eles que ia se encontrar com um antigo amigo druida, porque Allan Kardec, numa encarnação bem anterior, foi um mestre druida, e os druidas são povos bem antigos da época das Gálias, que, se a gente for lembrar do livro A Caminho da Luz do Emmanuel, que conta a trajetória da evolução da humanidade, dos 4 povos que vieram para a Terra, esses povos mais antigos eram mais espiritualizados, eles tinham conhecimento da comunicação com os espíritos, sabiam, e os druidas também faziam isso de uma maneira um pouco diferente, mas tinham conhecimento do espiritismo. Algumas coisas são similares, outras são diferentes. Eles cultuavam, faziam esses cultos em grandes árvores centenárias que tinham na época na Gália. Então a gente vê isso. E aí esse espírito Zéfiro fala lá na ilha de Reunião, naquela família, ele dizia: em breve a gente vai encontrar um velho sacerdote druida que vai trazer para a gente grandes ensinamentos e coisa e tal. Em breve a gente vai para Paris. Aí o seu Baldim pensou com ele assim:
eu tenho tantos negócios aqui, tantos afazeres aqui, não posso me ausentar aqui, como é que eu vou para Paris? Nunca que vai acontecer isso. Só que passado 1 ou 2 anos, ele recebe uma proposta de trabalho da França, porque essa ilha Réunion era uma colônia da França e tinha relação com o cultivo de café, que era o negócio dele nas fazendas naquela ilha, e ele precisava se mudar para a França. E acabaram indo. E na França, então, através do senhor Platier, da senhora Planemaison, do senhor Portier, eles se encontraram todos. E depois que Kardec foi convencido pelo senhor Platier de que as mesas não só se movimentavam como respondiam, aí, depois de muita reticência, quase um ano de incredulidade, ele foi bem cético no início, porque ele tinha mais um lado científico do que o outro, né? Aí ele resolveu ir ver para investigar cientificamente. A partir daí é que ele se interessa pelo espiritismo e percebe que havia uma inteligência comandando aquelas mesas. Não eram as mesas que falavam, era uma inteligência que se utilizava dos objetos para se comunicar. E a partir dali a coisa foi tomando um outro rumo, foi deixando de ser uma simples brincadeira, porque era mais uma brincadeira. Os espíritos levianos foram se afastando, foram vindo os espíritos mais sérios, dando comunicações mais sérias, respostas mais sérias, até que Kardec trouxe para a gente essas obras que nós temos hoje à nossa disposição, nos ensinando sobre os fenômenos espíritas, sobre a comunicação espírita, sobre as condutas morais, sobre os caminhos que a gente deve percorrer para buscar a nossa evolução. Então é esse lado de Allan Kardec que eu queria trazer para vocês, porque só ficar preso falando que Kardec nasceu, que Kardec não, seria muito cansativo. Então eu queria mostrar esse lado da trajetória dele como espírito, ele encarnando a vida dele como homem e o que ele produziu para a gente como homem, e seguindo as orientações do caminho do bem, do amor. São escolhas de vida que a gente pode fazer também, para a gente usar como exemplo para a nossa vida, para a gente aprender a se prevenir das armadilhas da vida, das armadilhas das influências da vida material, da vida moderna, para que a gente possa ascender, se libertar, alcançar enfim aquele patamar de homem integral que sabe que a vida, que nós somos espíritos, que estamos aqui, mas que nós somos espíritos e que como espíritos nós temos muito a conhecer, a aprender e a contribuir para a vida, para Deus. Não tem mais tempo para continuar, mas eu espero que tenha sido útil e que sirva de orientação para a gente. Que Deus abençoe a todos nós. Agradecemos a Rogério, né, pelo estudo da noite de hoje, né, e a nossa gratidão a Kardec, que amanhã faz seu aniversário, né, e pelas obras. Existem muitas biografias, né, Rogério hoje deu um foco totalmente diferenciado, mas nós temos um longa-metragem, tem um filme, né, tem várias biografias que a gente possa também, quiser buscar mais informações sobre o codificador, né. Domingo agora nós vamos ter a palestra do amigo Davidson, ele vai estar aqui com a gente falando sobre a beneficência. Então domingo a palestra vai ser a cargo do Davidson. Próxima quarta-feira nós vamos ter mais uma rodada da pizza frita, da noite de pizza frita, né? E quem vai estar aqui na palestra é a Eliane Bailão, falando sobre evangelização. Então evangelize e coopere com Jesus. Então na próxima quarta-feira, chame os amigos, chame a toda a família. Nós vamos fazer o nosso combo de pizza frita, nossa noite de pizza frita. O combo é R$10,
que já vem o refrigerante e a pizza frita, né? Quem puder colaborar também com doação de fardos de refrigerante, estamos aceitando também. É só conversar com a gente na secretaria, ou quem está na internet mandar uma mensagem pela mensagem privada, que a gente retorna as informações, né? Nossas campanhas estão dando continuidade, naquele carrinho ali, a nossa campanha do quilo, ela é permanente, quem puder colaborar também, né? O projeto Nascendo com Amor, toda terça-feira, a partir das 3h30, as meninas estão fazendo a execução do enxoval de bebês, né? E tem também nossas atividades de estudos que estão em andamento, né? Amanhã tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós temos estudos segunda e terça, e na quarta-feira também nós temos a partir das 3h30 da tarde. Segunda e terça e quinta são todos 19h30. Sábado nós temos a nossa evangelização a partir das 14h30, voltado para todo o público, né? Criança, jovem e também a toda a família. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do seu Evangelho, para que a gente possa colocar em prática nas ações da família, nas ações da sociedade, mas compreendendo também das ferramentas que nos são enviadas para a nossa transformação íntima. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores, frequentadores dessa instituição, a nossa comunidade local que abriga a Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, ao nosso município de Volta Redonda, nosso estado, país e o mundo, e que a gente possa, nessa sintonia de pensamentos, mentalizarmos aqueles irmãos que passam por necessidades, por desafios, e que a gente possa levar, através da fonte de consolo que é a doutrina espírita, na mensagem do Evangelho, para que a gente possa prosseguirmos firmes ao compromisso que nos foi dado na transformação planetária desse planeta, caminhando para a regeneração. Que o Senhor nos proteja e nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Antes de a gente passar para o passe, é bom lembrar também de que o Teatro Gacemes, no dia 20 de outubro, vai ter um espetáculo teatral da Companhia Teatral Amigos da Luz, que é 60 minutos para morrer, não é isso? Acho que é isso o tema. 60 minutos para morrer, isso. Então, os ingressos já estão à venda, e parte dos quilos arrecadados, a EDAC já está sendo contemplada para que a gente possa auxiliar nossas cestas básicas. Então, chame os amigos, chame a família. A Companhia Teatral Amigos da Luz é uma companhia muito conhecida, né? Quem assiste no YouTube consegue assistir vários espetáculos deles. Então, assim, é um espetáculo muito divertido e bem doutrinário. Eles têm muitas informações bem doutrinárias. Então, vale a pena. 20 de outubro é um domingo, a partir das, se não me engano, acho que é 4 horas. Isso, 4 horas, no Teatro Gacemes. Aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tem todo mundo uma boa noite. Quanta luz